tecnologia holográfica é top! É isso aí, galera, vamos para mais um vídeo no canal. Hoje eu trouxe aqui o PlayStation 5 Slim, vou fazer o review dele aí. No outro vídeo já trouxe aí o teste aqui desse jogo, Ratchet & Clank, que veio no bundle, e esse Returnal. Então, galera, hoje eu vou testar aqui o Returnal também. E vou mostrar aí para vocês um pouco aí das diferenças sobre o PlayStation 5 Slim e o PlayStation 5 Fat, né? Falar um pouco aí para vocês também. Tá fazendo aí também a desmontagem do PlayStation 5 Slim. Mostrar para vocês para ver como é que é fácil, porque ele tem essas partes aqui que são desmontáveis e você pode pegar tanto a versão digital e transformar a versão com disco, porque dá para você comprar a mídia física separadamente. É isso aí, galera. Vou pegar agora um copo de água, porque para se hidratar, hoje que agora que é 3h43, então não vou fazer o cafezinho agora, galera. É isso aí, vamos lá para mais um vídeo! Bom, galera, a primeira coisa que a gente pode notar aqui no PlayStation 5 Slim é o seu tamanho, que ele teve a redução de 30% com relação ao Fat. Então ele ganhou também esse design aqui na lateral, né, para ficar mais fácil a desmontagem, nas duas laterais, como vocês podem ver. E aqui a gente tem os engates. Esses engates aqui no PlayStation 5 Fat vem um que ele funciona tanto aqui para horizontal quanto para vertical, né, galera? Então acaba que o Fat ele já vem com a base daqui, e esse aqui a gente pode comprar no Mercado Livre aí por preços aí em média de 35 a 50 reais. E galera, aqui também na frente do Fat a gente tem aqui um USB-A e outro C. Esse aqui já o Slim, ele vem duas USB tipo C, e aqui na lateral nós temos aqui o leitor de disco normalmente, e aqui o liga e desliga. Atrás deles temos a alimentação, tem aqui também duas USB, uma de LAN, que é a internet, e cabo HDMI, né? E é bem parecida essa questão aqui, ó, dessa furação, tanto no PlayStation 5 Slim quanto no Fat, né? E eu também vi, galera, que o PlayStation 5 Slim, ele esquenta um pouco mais em questão de 7 a 10 graus a mais, porém, isso aí não influencia em nada em questão de desempenho e nem em questão de durabilidade. Pelo que eu já pesquisei, ainda não tem nada contra isso. Então ele esquenta um pouquinho mais, porém isso é normal, porque ele suporta esse calor. Ele tem essa parte aqui embaixo, galera, também, e um pouco de ressalto, como vocês podem ver. Ó, ele deixa um pouco de ressalto aqui, porque tem essa ventilação. Então acaba, se a gente deixar assim, ó, ele não fecha completamente a saída de ar aqui embaixo, porque ainda tem um ressalto aqui. Mas o ideal, para ele não cair fácil, tipo, ele fica um pouco, ó, em falso aqui, a gente tem que esperar chegar, que eu já pedi aí, o suporte para colocar aqui embaixo, né, galera? Se colocar aqui certinho, para ele ter uma estabilidade maior quando ele estiver assim na vertical, né? Geralmente eu tô deixando ele assim, ó, no dia a dia, tô deixando ele assim, que tem mais estabilidade, ó, vocês podem ver. Tem mais estabilidade, porque tem os dois pezinhos lá embaixo. Uma coisa também que mudou também, galera, que esse PlayStation 5 Slim, ele vem com 1 TB e o PlayStation 5 Fat é 825 GB. Então tem essa diferença no armazenamento e a diferença na questão também do tamanho, que é 30% menor o PlayStation 5 Slim. Se você quiser mais desempenho, você tem que ir para o PlayStation 5 Pro, porque esse aqui basicamente é o outro PlayStation Fat, só que com essas diferenças, né, galera? Com essas diferenças aí. Vou ligar ele aqui agora, vou conectar ele de novo, né, novamente. Mas ele está conectado apenas aqui no monitor. Está conectado aqui no monitor, né, por HDMI. Como vocês podem ver, o cabo é HDMI. E esses USB aqui para ligar as LED aqui que eu deixei. E ligar a caixinha também. Aqui é o cabo de alimentação dele. O cabo de alimentação dele eu conectei aqui embaixo, galera, no filtro de linha, o cabo de alimentação dele. Então o cabo de alimentação dele tá aqui, ó, tá no filtro de linha da Intelbras, para ter uma maior controle aí sobre surtos elétricos. Ok, eu vou ligar aqui. Esse monitor que eu tô usando, ele é um monitor de 144 Hz. É um monitor game de 27 polegadas, o Hero é o G2, 144 Hz. Vamos ligar aqui o PlayStation 5, como vocês podem ver aí, é um monitor de 144 Hz, mas ele funciona, galera, até 120 Hz, então você tem que ficar atento a isso aí para poder
Deixa eu só mudar o LED aqui. Você tem que ficar atento a isso aí para poder você comprar um monitor, pelo menos com 120 Hz, para jogar o PlayStation 5 Slim. Porque aí fica show de bola. Eu vou até mostrar para vocês que o Fortnite roda a 120 FPS, né? Então é bem legal aí ter um Fortnite a 120 FPS. E também eu estava jogando Spider-Man, eu percebi que deu uma diferença aí na questão de jogabilidade, é bem mais rápido aí com 120 FPS. Vou mostrar aqui para vocês em configurações do PlayStation 5, a configuração aqui de vídeo, né? Como é uma tela que suporta aí os 120 FPS, como vocês podem ver bem aqui, ó, reprodução em 120 Hz, tá em automático, só dá pra gente deixar automático ou desativado. Então eu deixei em automático e, como eu falei para vocês, o Fortnite é compatível com essa taxa de atualização, bem legal. Mas a maioria dos jogos, eles oscilam entre 30 Hz e 60 FPS também, né? 60 Hz. Ó, tem esses jogos instalados, Returnal, o Marvel Spider-Man Miles Morales, Fortnite, Marvel Rivals, o Ratchet Clank, o Star Wars Jedi Fallen Order, tem esse Life is Strange 2 e tem o Astro Play 1. Então, galera, eu vou mostrar aqui para vocês a questão, né, de armazenamento. Ó. Vocês podem ver aqui, ó, armazenamento, ele ainda tem disponível 464 GB, então ainda tem um bom espaço disponível. Vou mostrar aqui para vocês aqui no Homem-Aranha aqui, né, galera, o Homem-Aranha. É bem legal que ele está em português, então isso é interessante para a gente que é brasileiro. A jogabilidade dele aqui eu achei interessante. Eu achei mais fluido que na TV, mas eu acredito que seja também porque esse monitor é um ms, né? É um ms. Eu não deixei o monitor no modo game. Não deixei o monitor no modo game, eu deixei no modo sRGB para ter melhores cores, né, galera? Mas se você quiser botar no modo game, você que sabe. Deixa eu só passar isso aqui, galera. Galera, aqui é agora personagem mesmo. Pra informação de vocês, isso é tecnologia oficial do Spider. É proibido revender. Aqui, galera, eu vou apertar aqui pra gente ver as configurações. Ó, configurações, imagem. Temos aqui o modo gráfico fidelidade, que é o que eu estou jogando aqui. E temos aqui, ó, modo de exibição 120 Hz automático, né? Com essa opção, ativar a saída de 120 Hz definido corretamente nas configurações do sistema, o jogo terá a taxa de atualização de 120 Hz numa tela compatível para reduzir a latência e sair da possibilidade de maiores taxas de quadro. A meta da taxa de quadro no modo fidelidade será aumentada para 40 quadros por segundo. Se a opção VRR também estiver ativada nas configurações do sistema, a taxa de quadros será aumentada ainda mais, variando conforme o jogo. Só que aqui, ó, se a gente mudar desempenho, ele vai para 60 quadros e esse RT de desempenho ele vai para 60 quadros também, né? É uma versão alternativa do modo desempenho. Então, geralmente eu estou jogando aqui no fidelidade mesmo, né, galera? Então, fica aí para vocês saberem como é que é aqui no Spider-Man Miles Morales. Mas olha aí, galera, olha só a fluidez aí, ó. Vocês podem ver a fluidez do jogo. É bem legal aqui. É um monitor Full HD, 144 Hz. Porém, o jogo, acho que não chega em tudo isso aí, né, galera? No máximo ele vai 120. E lá falando que no modo fidelidade chega a 40 Hz ou mais, dependendo acho que do jogo também, né? Bem legal. Eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês agora
o Fortnite, porque o Fortnite ele tem aquela função lá de 120 também, só que ele vai mostrar exatamente se está rodando lá, né, os 120 FPS. Bem legal aqui do Fortnite é isso aí. Aqui em configurações de vídeo no Fortnite, ó, como vocês podem ver, eu liguei o modo de 120 FPS, deixei ligado aqui. Ele diz aqui, né, que habilite para executar o jogo a 120 FPS. Note que dependendo da capacidade da sua TV, a resolução de exibição pode ser reduzida para suportar este modo. Então eu deixei ligado aí e vou colocar aqui no jogo para a gente ver, né, galera? Iniciar aqui. E como vocês podem ver, tá rodando lá variadamente. Bem aqui, ó, no cantinho, galera, você pode ver aqui, ó, tá em 120, ele fica variando, ó, de 100 a 120 FPS. Então o Fortnite realmente tá rodando aí nessa taxa de atualização. Lembrando que o monitor aqui é Full HD, né, galera, Full HD. Mas tá bem bonito aqui para mim, esse Full HD, com 120 Hz e a qualidade gráfica tá top. Vou iniciar aqui agora, ó, vocês podem ver. Olha só, galera, o sol lá, aqui o mapa, carregando o mapa aí. Vou saltar mais ali em cima, e perto daquela barragem. Derrubei dois, galera. Acho que era bot. Opa. Tem gente por perto aqui. Cadê ele?
Vamos ver mais um. Agora eu tô achando que é bot aí, que eu já não sei jogar direito, mas o pessoal tá morrendo aí, né? Bora ver. Levei agora, galera. Pois é, o Fortnite aí, como vocês podem ver, tem uma boa fluidez, né, galera? Uma fluidez aí muito boa aí em 120 FPS. Fortnite aqui no PlayStation 5 Slim. Vou colocar aí o Returnal para vocês também, né? Esse gameplay também, né, galera? Bem legal. Eu caí em atos. Sobrevivi, mas o Williams não. O trauma está operacional, mas a minha arma sumiu. Estou deixando as comunicações abertas.
rumo ao sinal da sombra branca. Esta floresta contém vastas ruínas de uma cheia civilização. Murais, fundações e estátuas ancestrais. Diário de patrulha. Átrapos. Encontrei um patrulheiro Astre falecido. Verificando a identificação do capacete. É minha arma. Continuando em direção à origem do sinal. Detectado em forma de troca. Talon skill eliminada. Encontrei um registro de voz. Adicionando ao banco de dados. Reproduzindo agora. Não me lembro de gravar isso. Encontrei um predador estímulo. Galera, agora eu vou fazer a desmontagem aqui do PlayStation 5. Eu vou voltar aqui para o início, vou desligar ele, venho aqui, né? Ó, desligar, como vocês podem ver, tem entrar modo repouso e tem aqui, ó, desligar o PS5. Feche todos os jogos, aplicativo e desligue seu PS5. Selecione a opção antes de conectar o cabo de alimentação CA, né? Então é essa a opção que a gente quer, que eu vou fazer a desmontagem dele para a gente ver, né, como é que é a questão que esse PlayStation 5 Slim, ele tem essa possibilidade da gente desmontar e deixar ele sem a mídia física ou com a mídia física. Então eu vou fazer isso aí agora. E vou começar aqui a desmontar. Vamos desmontar primeiro esse lado aqui que já tem um pezinho, né? Então bora desmontar esse outro lado aqui, galera. Aqui, ó, a gente vai puxar aqui, ó, com calma. Como vocês podem ver, ó, que já desmontou. E aqui é a construção dele. Aqui vocês podem ver aqui a lateral, fosca. E vamos puxar essa aqui também do PlayStation.
Tem que puxar com calma aí, galera, para ele não dar problema, né? Aqui, como vocês podem ver, já tem aqui o cooler, desse lado aqui o cooler, né, de ventilação. Ele que refrigera o nosso PS5. E tem esse detalhe aqui, galera, aqui embaixo, ó, que vocês podem ver também, é essa saída de ar aqui, né? E ele tem um ressalte aqui também na estrutura, ó. Ele é um pouco mais alto que o PlayStation aqui nessa parte de ventilação, para poder passar o ar para fora, né? E aqui a gente pode botar o suporte, se você comprar o suporte, você pode botar o suporte aí da vertical. Vamos abrir aqui o restante, vamos apertar aqui no botão de ligar e desligar, caso esteja passando energia aí no PlayStation, né? Caso tenha algum capacitor carregado. Vamos tirar aqui agora. Vocês podem ver, é bem simples aí retirar essas tampas. Tem que tomar cuidado para você não acabar estragando. E aqui o outro lado do cooler, vocês podem ver aqui, ó, onde a gente pode botar a expansão de memória aqui. Caso desparafusar aqui, só um parafuso aqui Phillips. Você pode estar botando uma expansão de memória compatível com o PlayStation 5 Slim. Vamos retirar essa aqui agora. Tirando com calma aí para você conseguir tirar corretamente. Ok, vou botar aqui. Aqui vocês podem já ver a unidade de disco, que ele vem com a unidade de disco, tanto você pode colocar o que vem só digital, você pode comprar essa unidade separada e colocar, e nesse aqui a gente pode retirar, né, que esse aqui é a unidade de disco nativa, então eu vou retirar, aqui galera, só puxar do lado de lá, que tem essa setinha aqui, ó, tem uma setinha aqui, você puxa aqui nessa setinha, e aqui do lado você já pode ver que tem uma blindagem aqui de aço, onde tem essa parte de disco, e aqui aonde ele encaixa para fazer a conexão e funcionamento corretamente aí no PlayStation 5 Slim, né? Temos aqui um pino de segurança também para ele não se mexer, e ali a conexão, então não tem erro. Se você comprar o digital e você comprar depois separadamente o leitor de disco, é muito fácil você estar instalando, bem legal aí esse sistema do PlayStation 5 Slim. Agora eu vou montar novamente. Ok, como vocês já viram aí o jogo e também, galera, a desmontagem do PlayStation 5, eu vou mostrar para vocês aqui a ligação que muitas pessoas perguntam para mim. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou tirar aqui esse LED. Aqui a ligação aqui do PlayStation 5, a caixinha de som tá ligada aqui no monitor, né? Caixinha de som. E aqui cabo DisplayPort, mas eu não estou usando. E lá tá o cabo HDMI do PlayStation 5, galera. Aqui ó, o cabo HDMI do PlayStation 5. E a ligação aí padrão, cabo HDMI lá, a caixinha de som aqui no P2 e a alimentação da caixinha de som tá aqui atrás do PlayStation 5. Vou tentar mostrar aqui para vocês. A alimentação dela tá aqui, ó. Então ela tá ligada aqui e tá funcionando aí normalmente a caixinha de som. Eu indico vocês a comprar monitor, se for monitor pro PlayStation 5, monitor que tenha, galera, essa saída aí P2 para você tá ligando a sua caixinha. Para você estar ligando a sua caixinha de som. Só arrumar aqui. É isso aí, galera. Também beba água aí para se hidratar. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aí review do PlayStation 5 Slim. Como vocês podem ver, com relação ao outro videogame, né, que era o PlayStation 5 Fat, não tem diferença em questão de desempenho gráfico, né, galera? Então o PlayStation 5 Slim é apenas menor, 30%, traz uma memória um pouco maior, 1 TB no PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Fat 825 GB. É que o Slim a gente pode comprar essa unidade de disco separado, mesmo se o seu a versão digital, você pode estar instalando aí a versão do disco só comprando separadamente.
E o PlayStation 5 Slim, pelo que eu já vi nos testes aí, ele esquenta um pouquinho a mais, entre 7 graus a 10 graus a mais que o Fat, porém não tem problema com durabilidade, é a mesma durabilidade para os dois. E galera, em questão aí de jogos, aí você pode comprar seu PlayStation 5 Slim, que é um PlayStation aí da nova geração, e você pode estar jogando aí diversos jogos aí, até do PlayStation 4, ou aí do PlayStation 4 também. Agora, se você já tem um PlayStation 5 Fat, para mim eu acho que não vale muito a pena você trocar para o PlayStation 5 Slim, porque muda apenas o tamanho e questão do armazenamento, né, galera? Então, vai a seu critério. Se você acha que isso é muito bom para você mudar, tipo, eu quero essa diminuição do tamanho, ou eu quero o terabyte de armazenamento, fica a seu critério mudar do Fat para o Slim. Porém, eu não faria isso. Eu tive que vender o meu Fat para poder gravar conteúdo, né, do PlayStation 5 Slim, para poder comprar ele, né, galera? Agora, se você está procurando mais desempenho que o PlayStation 5 Fat e o Slim, você vai ter que comprar o PlayStation 5 Pro, né, galera? O PlayStation 5 Pro é bem legal também. Galera, se você quer ver vídeo do PlayStation 5 Slim, unboxing e configurações iniciais, já tem vídeo aí no canal, eu vou deixar aí para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo de PlayStation, esse tipo de novidade, já se inscreve aí no canal, compartilha com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso aí, curte, compartilha, se inscreva no canal e falou!